faltava muita coisa, mas existia um vazio dentro de nós. Parecia que nada estava completo. Tudo está indo bem financeiramente, em casa estava tudo tranquilo, de certa forma, mas não havia um vazio, não estava 100%. Porque é necessário viver os tesouros do céu. E os tesouros do céu diz que não há comida, não é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Paz e alegria no Espírito Santo. Muitas pessoas não tinham paz, muitas pessoas não tinham alegria, muitas pessoas não tinham sentido a presença do Espírito Santo, não tinham experiência com o Espírito Santo. Então há um vazio dentro dessa pessoa. Havia um vazio dentro de nós, e não era diferente na vida daquela mulher. Não tem particularidade sobre a vida dela. Eu estou fazendo um contexto para vocês de algo que aconteceu sobre a nossa vida e que pode estar acontecendo na vida de muitas pessoas lá fora. Mas eu tenho que trazer para cá dessa forma para que você entenda. Mas essa mulher, ela falou: eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso procurar essa paz, eu preciso procurar essa comunhão, eu preciso preencher esse vazio que há dentro de mim. Eu já vivi assim, gente, e eu tenho certeza que vocês também já viveram assim. E essa mulher, então, ela vai para a igreja. Glória a Deus, amém? Essa mulher está dentro da igreja. Ela vai procurar isso tudo dentro da igreja. E ela, com certeza, ela encontrou isso dentro da igreja. Com certeza, ela viveu isso dentro da igreja. Com certeza, havia uma animação quando ela voltou do encontro com Deus. Com certeza, havia uma avivação, havia uma animação quando ela voltou do evento que teve esse final de semana, a ativação profética. Com certeza ela ficou muito feliz, mas com o passar do tempo, quando o tempo vai passando, e é no caminho que nós vamos perdendo os nossos tesouros. Na realidade, nós mesmos escondemos os nossos tesouros, porque o nome dessa palavra é: as janelas do céu já está aberta. A palavra de Deus, ela nos fala que as janelas dos céus já estão abertas sobre a nossa vida. E nós sabemos muito bem que janela não é igual a porta, que eu abro por fora e por dentro. Janela eu só abro por dentro. E assim é Deus. Deus já abriu as janelas para nós. Já existe tesouro sobre a nossa vida, já existe riqueza sobre a nossa vida. Mas muitas vezes nós não estamos recebendo, porque nós estamos enterrando essas riquezas. Vocês estão entendendo isso? Eu preciso que vocês entendam isso, que já está liberado sobre a nossa vida, assim como um pai libera para a vida dos seus filhos. Mas nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos participar disso, nós não podemos enterrar isso. E essa mulher começou a enterrar isso dentro da igreja. Ela já tinha encontrado isso, ela já estava feliz, ela já estava alegre, o vazio dela já havia preenchido. Mas aquela mulher, ela começou a entristecer. Aquela mulher, ela começou a perder isso dentro da igreja. Ela já tinha aceitado Jesus. Vocês estão entendendo isso? Ela já estava nessa situação. E se nós prosseguirmos aqui, nós vamos ver que essa mulher, apesar de tudo isso que estava acontecendo, ela precisava de que algo acontecesse sobre a vida dela. E mesmo a situação que ela estava, nós vamos ter um grande aprendizado com essa mulher. E qual é o aprendizado que nós temos? Primeiro, que ela é perseverante. Ela é uma mulher perseverante. Ela vinha a todos os cultos, ela estava na sinagoga todos os sábados, ela pegava toda a palavra que era liberada. As coisas não estavam acontecendo pela vida dela, e não era questão de um mês, e não era questão de um ano, e não era questão, sei lá, de 3 anos, mas era questão de 18 anos. Vocês estão prestando atenção nisso? 18 anos. Há 18 anos nada acontecia sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher ofertava, aquela mulher ela dizimava, aquela mulher fazia o que tinha que ser feito ali, ou pelo menos ela começou fazendo dessa forma. Só que ela não parou. Muitas pessoas param pelo meio do caminho. Muitas pessoas começam a ter um relacionamento com Deus. Muitas pessoas começam a buscar a Deus de uma forma, sabe, que a gente olha e fala: agora vai, e daqui a pouco não vai. Era igual Rubinho Barrichello, lembra Rubinho Barrichello? Quem lembra aí do Rubinho Barrichello da Fórmula 1? Ah, gente, vocês lembram sim. Eu não sou tão velho assim não.
Vocês lembram assim? Eu sei que veio o Felipe Massa depois, mas vocês viram o Rubinho Barrichello, sim. E aí o Rubinho Barrichello estava na frente, ele estava ali, e a gente falava, é hoje, é hoje, é hoje. E aí o Galvão, Rubinho Barrichello, é hoje, agora vai, agora vai, agora vai. Não vai, não vai. Ele encostava para o outro piloto passar, porque ele é orientado a isso. A gente vê pessoas desse jeito também dentro da igreja. A gente vê pessoas e fala assim, agora vai, agora vai, agora vai. Não vai, não vai. E aí nós não aprendemos com essa mulher que é necessário ser perseverante, é necessário ser determinado, é necessário estar em tudo, participar de tudo. Mas vamos voltar para cá. Uma outra coisa que eu aprendo com essa mulher, nós aprendemos com essa mulher, que estava ali passando por um momento muito difícil há 18 anos. Ela tinha fé, amém? Alguém duvida da fé dessa mulher? Não, como vocês que está chovendo, estão aqui. Fé, isso é fé, isso é acreditar, acreditar é seguir, porque fé diz o seguinte, a palavra crer no latim significa acreditar e seguir. Não adianta falar que eu acredito se eu não sigo, eu preciso de acreditar, e vocês acreditam, vocês têm fé. Aquela mulher nos dá uma prova de fé. Quando eu leio essa passagem, e eu quero que você olhe para ela de um modo diferente de hoje para frente, você vai entender o que é fé na sua vida. Porque você já imaginou sair da sua casa com a cabeça curvada, toda curvada, nessa chuva aí, hein? Ia molhar tudo. Eu não sei se ela tinha carro, porque, pastor, tem muitas pessoas que falam que não vem quando está chovendo, porque não tem carro. Quantas e quantas vezes nós já viemos debaixo de chuva? Eu já vi orar aqui nessa igreja, debaixo de chuva, com chuva, aqui pela cintura, mas eu não faltei o propósito de oração aqui nessa igreja. E Deus sabe que eu estou falando a verdade. Hoje Deus me deu um carrinho, mais ou menos, dá para eu poder andar, glória a Deus, amém? Mas teve uma época que eu não tinha carro também. E aí, como fazer? Cultuar Deus. Como fazer? Cultuar Deus. Teve uma época que eu fiquei estava sem carro mesmo, que eu quando aceitei Jesus, de verdade, eu comecei a desenvolver meu ministério, eu deixei meu trabalho na Petrobras e comecei a cuidar dos meus clientes aqui fora. Foi difícil, só que hoje eu não dou conta da quantidade de trabalho que tem para mim. Hoje, graças a Deus, eu dou o luxo de ficar um mês sem trabalhar, sei lá. Hoje, eu dou o luxo de ficar em casa e ter uma equipe que trabalha para mim. Mas vamos lá, vamos aprender um pouquinho com essa mulher. Eu não quero demorar muito não, mas eu tenho que falar para vocês que outra coisa que fala dessa mulher, que eu li para vocês, e agora vocês vão se assustar, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, nós estamos aqui hoje em uma noite onde vai ser quebrado muitas coisas, se você entender a palavra de Deus, que a palavra de Deus é que traz libertação. Não é MGS, não é o pastor Gilberto, não é a palavra de Deus. Nós somos ministros, líderes, para poder trazer a palavra para você, para que haja libertação sobre a sua vida. Amém, igreja? Amém? E eu estou sobre o altar do Senhor hoje, eu tenho que ministrar essa palavra aqui diz que dentro da igreja aquela mulher estava com espírito de enfermidade, ela estava possessa de demônio. Tem pessoas dentro da igreja que tem demônios dentro da igreja. Não escandalize, está aqui na palavra. Jesus libertou ela. Ela estava dentro da igreja. Existem demônios dentro da igreja que causam sono em você. Você sabia disso? Você sabia que tem pessoas que vai participar de uma célula e ela não consegue assistir uma célula porque ela dorme o tempo todo, ela tem dificuldade de concentração? Você sabia que depois, quando essa pessoa sai de lá, se você olhar na internet, ela está na internet? Ela está online? E ela fica online até de madrugada? Você sabia disso? Mas não é essa pessoa que está sobre essa pessoa. Isso precisa ser quebrado. Amém? Agora, a primeira coisa que precisa entender é que você precisa preencher esse espaço. A primeira coisa que precisa entender é que você sabe que você tem algumas coisas acontecendo contigo, mas você precisa colocar diante do seu líder, mas você precisa de ajuda, e se você fizer isso, tudo vai acontecer, porque a primeira coisa que você tem é que querer. Só tem uma coisa que Jesus não pode fazer para você, é quando você não quer. Ele te deu livre-arbítrio.
Agora, se você quer, Ele vai fazer. E essa mulher que queria, sabe por quê? Ela estava dentro da igreja. E você quer, sabe por quê? Porque você está dentro da igreja. Você pode aplaudir você nessa hora? Pode. Amém? Você está ouvindo a palavra do Senhor. Porque isso traz para você enfermidades. Aquela mulher, ela não percebeu quando isso foi entrando. Aquela mulher não percebeu quando isso foi instalando. Então aquela mulher começou a ter enfermidades. Existem enfermidades físicas e existem enfermidades espirituais. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A enfermidade espiritual, ela vai te levar à física também. Pode ter certeza disso. Porque nós vivemos num plano espiritual. E essa palavra aqui prova isso para você. Essa palavra mostra isso para você. Que é isso, pastor? Mas eu vim aqui hoje porque a campanha é desenterrando os tesouros escondidos. Eu estou te ensinando a como você desenterrar os tesouros escondidos que já estão liberados sobre a sua vida. Amém? Perdoe a palavra mais dura, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E aí eu prossigo aqui, falando mais um pouquinho para ti, sobre milagres. E só tem 2 milagres que são relatados na Bíblia, que foram no Novo Testamento ali, né, que foram realizados dentro do templo. Um foi esse, que eu acabei de falar para vocês. O outro foi o homem da mão mirrada. E o interessante é que tem algo muito comum entre os 2 milagres. Mas eu vou explicar por que aconteceu só esses 2 milagres também dentro da igreja. Eu vou te explicar, calma aí, calma, tudo tem uma explicação. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela explica tudo. O Espírito Santo, ele fala conosco. Bom, Jesus chega ali na sinagoga, havia ali um homem da mão mirrada. Aquele homem estava lá no cantinho, porque ele tinha um defeito em uma das suas mãos. E naquela época, toda pessoa que tivesse ali um defeito físico, as pessoas ou falavam que ela pecou, ou que um de seus familiares havia um pecado e ela nasceu daquele jeito. Então havia ali uma rejeição. Ele sentia essa rejeição, então ele ficava lá no canto. Eu acho que ele não se comunicava bem. Eu acho que ele tinha as dificuldades, talvez de estar no meio das pessoas, mas Jesus o valorizou. Jesus chamou ele: ei, levanta, vem para o meio, fica no meio aqui, na comunhão. E aquele homem, ele obedeceu, ele veio para o meio. Aquele homem, ele foi humilde, aquele homem teve coragem. Aquele homem, quando Jesus falou para ele, estende a mão, ele estendeu a mão, ainda que um pedacinho de mão, mas ele estendeu. E eu e você sabemos que Jesus fez um milagre sobre a vida daquele homem. Eu e você sabemos que Jesus falou: essa mão fique sã como a outra, e assim aconteceu. E é um mistério quando eu falo em mãos, vitórias. Aqui é tudo plural, graças a Deus. Então são 2 histórias. São 2 histórias que eu estou falando para vocês. E tem uma relação entre mãos que eu vou deixar mais para o final para falar. Aquele homem foi curado, a mão dele ficou sã como a outra. Esses 2 milagres foram feitos dentro da sinagoga, dentro da igreja. Mas por que, pastor? Então que Jesus fez vários milagres. A Bíblia fala que tem milagres que aconteceram que nem estão aqui na Bíblia. Eu vou dizer para você, porque o ministério de Jesus era um ministério de ensino. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Porque o ministério de Jesus, ele veio para o povo, ele veio para todos, ele veio contra o sistema. É por isso que Jesus falava assim, quando ele fazia um milagre, ele falava: olha, não fale para ninguém, não fale para ninguém. E aí eu ficava pensando, por que Jesus falava isso? A coisa que a gente mais gosta, né, pastora? É quando alguém é curado, né? A gente toca na pessoa e vê a pessoa curada. Aí a pessoa sobe aqui: olha, eu estava assim, desse jeito, eu recebi uma oração da pastora, e agora eu estou pulando. É maravilhoso, a gente fica lá embaixo: graças a Deus, Espírito Santo, o Senhor se agrada de mim. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem ouvido as minhas orações. Há uma gratificação no nosso coração por isso. Mas Jesus não. Jesus falava assim: ó, não conta para ninguém, não fala para ninguém. E isso, de verdade, me deixava apreensivo. Como assim? Como pode? Mas eu entendi isso.
Porque se Jesus se expõe em tudo que ele fazia, ele não conseguiria ensinar tudo que ele ensinou. Ainda ensinando tudo que ele ensinou, as pessoas não seguem. Ainda ensinando tudo que ele ensinou, e ele sabia que ele ia ser preso, ele sabia que ele ia ser crucificado, era questão de tempo, mas Jesus precisava ganhar tempo. Jesus precisava ganhar tempo para poder treinar aqueles 12 discípulos, para poder ensinar mais pessoas, para poder deixar uma base para a gente, para deixar o Espírito Santo, para que nós lembrássemos de todas as coisas que nós estamos lendo. Então os milagres eram apenas umas consequências que acontecia, e Jesus queria ensinar. Agora vamos lá, agora deixa eu pregar para vocês. Agora eu quero pregar aqui. Só um minutinho só. Vamos lá, vai estar tudo certo. Isto deu certo. Glória a Deus. Agora eu vou pregar para vocês. Até agora eu estava falando da história dessa mulher. Até agora eu estava passando dos milagres que Jesus fez, do ensinamento de Jesus. Eu vou falar um pouquinho mais aqui. Até agora eu estava falando do vazio que nós sentíamos lá fora, e de repente nós encontramos Jesus. Quem encontrou Jesus aí? Amém. Nós encontramos Jesus. Nós encontramos Jesus. E de repente esse vazio encheu. De repente agora nós temos o que fazer. De repente agora nós temos, sabe, nós olhamos assim e sabemos que há algo dentro de nós que é o Espírito Santo, e que esse Espírito Santo ele veio para poder ensinar, esse Espírito Santo ele veio para poder estar fazendo algo na vida de outra pessoa. E quando nós entendemos isso, que nós fazemos isso na vida de outras pessoas, automaticamente nós recebemos os tesouros do céu. Eu sinto a presença dele aqui em cima desse altar. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui sobre esse altar, e você sente a presença dele aí onde você está também, porque você encontrou Jesus, e você sabe que de tudo que você está passando, Deus está falando aqui, eu vou seguir o que Jesus está falando, de tudo que você está passando, de toda a dificuldade que você está passando, de tudo aquilo que talvez você viveu melhor, mas você está passando por algo que não é legal, mas Jesus está dizendo para você que é necessário passar, você precisa passar. Sabe por quê? Você vai encontrar pessoas que você precisa falar, é possível passar por isso porque eu passei. Porque eu passei. Nós vamos encontrar os tesouros. Na realidade nós perdemos os tesouros. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é no versículo 10, que fala que logo aqui de cara, eu gosto de pregar ensinando dessa forma aqui. Eu posso pregar sem olhar para cá também, mas eu gosto de desmiuçar o texto. E aqui está dizendo o seguinte, no versículo 10, está dizendo o seguinte: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Eu acabei de falar para vocês aqui que o ministério de Jesus, e vocês vão ouvir isso sempre de mim, sempre, o ministério de Jesus se caracterizava pelos seus ensinamentos. Os milagres eram consequências dos ensinamentos de Jesus, porque se aquela pessoa não chamasse Jesus de uma forma diferente, se aquela pessoa não tivesse fé, para que tivesse ao mesmo nível de quem estava ministrando, não receberia o milagre. Jesus ele tinha uma preocupação de ensinar, e Jesus estava ali, olha que louco isso, olha que maluco isso, Jesus estava ali na sinagoga no sábado, porque sábado eles reuniam, sábado havia um culto, e era um culto de ensinamento. Muitas pessoas subiram ali naquelas plataformas e falavam da palavra do Senhor. O interessante é que Jesus ele ia até ali naquelas plataformas e ele estava falando dele. Jesus estava falando dele. Jesus lia sobre os profetas e os profetas falavam dele. Ele era o verbo, ele era aquela palavra que ele estava lendo, e ele continua sendo na nossa vida. É por isso que ele estava ali no sábado. É por isso que ele não queria perder a oportunidade de estar ali. É por isso que ele resolveu fazer esses 2 milagres dentro do templo, e de uma forma diferente, usando as mãos. Usando as mãos, porque nós vamos ver que na frente daqui a pouco, que ele usou as mãos sobre aquela mulher, e ele pediu àquele homem da mão mirrada que esticasse a mão também. Há uma relação sobre isso, e vocês vão entender o que eu estou falando com vocês.
Mas eu quero que vocês entendam, e eu vou falar sempre isso, fica bem claro, tem que repetir 10, 500 vezes, Jesus ele veio para ensinar. Você quer aprender? Amém? Quem quer aprender? Então você está na igreja certa, porque aqui nós brigamos para poder ensinar as pessoas. Amém, Jimenez? Aqui nós brigamos, aqui nós cobramos, aqui nós ligamos, aqui nós tornamos chatos para que as pessoas aprendam. Às vezes as pessoas nos abandonam porque não aguentam mais, porque nós queremos ensinar. Porque foi o que Jesus fez. Jesus, quando ele teve a ascensão dele aos céus, não a ascensão dele, né? Porque a ascensão dele teve em Atos Apóstolos, mas num período de 40 dias, ele continuou aparecendo e ensinando. Os discípulos voltaram a pescar e ele apareceu lá na praia, comendo um peixinho, não sei de onde, mas ele é o provedor, né? E ele falou: pescaste alguma coisa? Os discípulos ali estavam se desviando, mas Jesus continuou ensinando, e Jesus continua ensinando até hoje. Até hoje. Se você fechar seus olhos, se você começar a falar com Deus, se você colocar o seu coração em Deus e você começar a falar com Deus, Jesus ele vai falar contigo. Você vai ouvir a voz, você vai ouvir a direção. Amém? Então Jesus estava na sinagoga ensinando, e ele viu ali naquela mulher uma oportunidade de mostrar para aquele povo que ele era o verbo que desceu do céu, que ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia fazer qualquer coisa, mas ele escolheu ensinar. Ele escolheu ensinar do que fazer qualquer outra coisa. As coisas só vão mudar no Brasil, no mundo, quando as pessoas decidirem aprender. E quando as pessoas decidirem aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra ela é viva, ela é eficaz. Vamos seguir aqui, eu quero ser rápido. E partindo aqui para o versículo 11, assim diz a palavra do Senhor: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 12 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Agora vem cá para a palavra, que Deus vai falar contigo. Você, quando encontrou Jesus, você, quando entendeu esse ensinamento, você foi assistido em célula, você foi acompanhado, você participou de um encontro com Deus, havia uma alegria dentro de você, como aquela mulher que eu falei agora há pouco. Aquela mulher, ela não parava de falar de Jesus, aquela mulher não parava de falar que ela encontrou algo que preenchesse aquele vazio no coração dela. Ela começou a deslumbrar e ela só falava isso, mas de repente aquela mulher, ela começou a se entristecer dentro da igreja. De repente aquela mulher começou a ficar preocupada com a sua vida financeira. De repente aquela mulher ficou preocupada, ela ficou preocupada com o relacionamento dela. Se ia ser legal, se estava bom. Talvez a mulher não aceitasse, né, que o homem vem para a igreja. Talvez o homem não aceita que a mulher vem para a igreja. Aquela mulher, ela deixou de se alegrar, de adorar ao Senhor. Aquela mulher, ela ficou isolada, como ficou aquele homem da mão mirrada. Ela ficou num canto. E quando você começa a ficar pelo canto, na realidade daqui a pouco você está lá fora. É assim que acontece. Eu tenho certeza que aquela mulher, quando ela aceitou Jesus, ela queria estar sentada na primeira cadeira. Quando aquela mulher ela encontrou alguém que preenchesse o vazio dela, ela queria trazer um caderno para poder anotar as palavras do Senhor. Sabe por quê? Porque ela gostava muito da palavra e ela sabe que a mente dela não ia guardar tudo aquilo que está sendo ministrado, porque a nossa mente não consegue guardar todas as coisas. Então ela precisava escrever para que depois ela pudesse estudar aquilo que foi ensinado. Aquela mulher, ela estava participando de tudo dentro da igreja. Tinha um evento, ela ia. Tinha um luau, ela ia. Tinha algo aqui na igreja, ela vinha. Ela que estava participando de tudo. Mas aquela mulher deixou de participar de tudo. Aquela mulher começou a olhar para o chão.
Agora vocês vão entender o que eu estou pregando para você. Quando você deixa de fazer algo para o Senhor, quando você deixa de participar das coisas do Senhor, quando você começa a olhar para o seu bolso, quando você começa a fazer cálculos, quando você começa a deixar de entender que é Deus que faz sobre a sua vida, mas não é os seus esforços, aí você começa a olhar para o chão. Você começa a olhar para o chão, você começa a olhar para as necessidades, e aí você começa a esconder os tesouros que Deus tinha escondido para você. Porque deixa eu falar uma coisa para você: não é na sua força, não é na sua habilidade, não é na sua inteligência, é na vontade de Deus. Não importa qual é a sua profissão, não importa o quanto você é bom, não importa que se você é o cara ou se você é o que a cara, não, que você é que você é demais. Não importa, não importa, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. A história que você vai contar não vai ser boa quando você estiver diante do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:10. Existe um tribunal de Cristo, e um dia nós vamos estar de frente dele. Ai, 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 ai. E a palavra de Deus fala que, inclusive do nosso corpo, a palavra de Deus fala lá no livro de Malaquias, que não fala só de oferta, que não fala só de prosperidade, que não fala só de roubo. Está falando que existe um memorial. Existe um memorial. Está sendo escrito um memorial. Mas eu quero que você entenda, igreja, que quem está escrevendo esse memorial somos nós. Nós estamos escrevendo esse memorial a cada dia da nossa vida. E qual memorial que você tem colocado diante do Senhor vai determinar se você está olhando para baixo como aquela mulher. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais se endireitar. Vai chegar um ponto que você vai começar a comer o que os porcos comem. Porque quem anda de cabeça baixa é só porcos. Você nunca vai ver um porco olhando para cima. Nunca você vai ver. Nunca você vai ver. Eu dá vontade até de adiantar mais aquele tópico ali. Mas você precisa entender que quando você ficar olhando para você, enquanto você ficar olhando para o umbigo, você não vai enxergar os tesouros que Deus tem sobre a sua vida. Enquanto você olhar para o seu umbigo, enquanto você olhar para as suas roupas, enquanto você olhar para o sapato, você não vai entender que você precisa trabalhar para Jesus. Eu não tenho roupa boa para ficar na portaria. Eu não tenho um sapato bom para ficar na portaria. Você não está perdendo a oportunidade de servir a Deus. Sabe por quê? Deus, Ele te escolheu para uma grande obra, e Ele mostra através dos seus profetas. Ele olha e fala: olha, você é legal para poder ficar ali. Você é ideal para poder ficar ali. Aí cabe a você aceitar ou não. Cabe a você entender o que Deus está falando contigo ou não. Enquanto você olhar para você, para as suas necessidades, você não vai colher os tesouros do céu. Você não vai olhar para cima. Quando você começar a olhar para cima, quando você começar a olhar para as almas, quando você começar a se compadecer com a pessoa que está do seu lado, que ela precisa aceitar Jesus, que você precisa abrir uma célula, que você precisa entrar no lar, que você precisa direcionar pessoas, Deus vai trazer, vai começar a tirar os tesouros que estavam escondidos. Na realidade já está liberado, mas você mesmo vai começar a tirar. Você mesmo vai começar a tirar. Você mesmo, melhor dizendo, vai começar a enxergar os tesouros que Deus tem para a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor, se você estiver entendendo essa palavra. Não tem condições de ser mais claro para você. O que eu faço para um homem, o que eu faço para o melhor projeto do homem, Deus Ele vai fazer para mim. Os olhos são colocados na frente, para que eu possa olhar de frente, para que eu possa fazer algo para quem está na minha frente. E tudo que nós fizermos para alguma pessoa, Deus vai fazer sobre a nossa vida. Enfermidades vão ser curadas, vai até aparecer, mas vão ser curadas. Essa resume a palavra que eu trouxe para você. Eu tenho mais para a sua vida. Tenho mais ainda, mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo que você precisa olhar para o alto, que você não pode negar Jesus, pelo contrário, você tem que servir a Jesus. Estevão foi colocado ali ao ponto de ser apedrejado.
A palavra do Senhor fala em Atos Apóstolos que o rosto de Estevão era como de um anjo. Havia uma sabedoria sobrenatural sobre Estevão, e é claro que havia, mas essa sabedoria também está sobre a nossa vida e se chama Espírito Santo de Deus. Aquele homem não negou a Jesus. Quem tem dificuldade de repente ler a Bíblia e não leu toda ali o Velho Testamento, Estevão ele faz ali um resumo de tudo para explicar para aquele povo que estava ali tudo o que tinha acontecido, e já tinha acontecido. E eles foram apedrejar Estevão. Mas a palavra de Deus fala, Giovanni, que quando eles foram apedrejar Estevão, Estevão olhou para cima e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A ti eu entrego o meu espírito. E quando Estevão falou isso, Estevão olhou para o céu. Eu tenho certeza que ele olhou para o céu. Assim como Jesus, eu sinto o Espírito Santo aqui em mim. Assim como Jesus, ele olhou para o céu e falou, a princípio ele falou assim: Pai, por que me abandonastes? Mas depois ele falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A ti eu entrego o meu espírito. Naquele momento, Jesus ele olhou para o alto. E quando Estevão olhou para o alto, Jesus se colocou de pé e inclinou para olhar para Estevão. Quando você começa a fazer as coisas do céu, quando você começa a ensinar, Giovanni, como o Estevão ensinou, ele resumiu o Velho Testamento. Eu vi que você deu uma risadinha aí. Tem gente que tem preguiça de ler, então ele resumiu tudo. Eles vão lá agora, no capítulo 6, dá uma olhadinha ali, ó. E está lá para você. Está lá tudo resumido, porque Estevão ensinava, porque ele aprendeu com Jesus, ele aprendeu com os apóstolos, ele falava as coisas do céu. E quando você fala as coisas do céu, Jesus ele olha para você, Jesus ele se coloca de pé, e não é possível de Jesus abençoar a sua vida, não tem como ele não liberar os tesouros escondidos sobre a sua vida. Você está entendendo isso, igreja? Aplauda o Senhor, por favor. É para Deus. Eu acho que você entendeu. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se existe um trabalho que te impede de adorar a Deus, não é de Deus para a sua vida. Eu estou sobre o altar do Senhor aqui. Eu aprendi isso e eu falo isso com veemência. Se existe um trabalho que te atrapalha a servir ao Senhor, a glorificar o Senhor, não é de Deus para a sua vida. Não é de Deus para a sua vida. Eu tenho um discípulo que deveria estar sentado ali, ó. Eu já trabalho com ele há alguns anos. Ele já desviou, já voltou. Diz que entendeu, depois esqueceu de novo. Eu acho que ele não está prestando muita atenção. Mas ele agora está num trabalho que ele não pôde vir hoje aqui ouvir uma palavra minha, porque ele foi buscar canos. Ele vai entrar pelo cano. Ele vai entrar pelo cano. Hoje Satanás, ele não precisa dar muita coisa para a pessoa hoje. Ele dá um pouquinho assim para a pessoa, e a pessoa ela se agarra naquilo e deixa de glorificar o Senhor. Quando Deus me libertou de 22 anos das drogas, como Deus ele fez essa maravilha na minha vida que vocês já sabem, e foi do dia para a noite. Eu renunciei à macumbaria. Eu tinha 10 anos no centro de Macumba, estou até esquecendo isso, que bom, né? Na Umbanda. Eu estava 10 anos ali, e eu falei: Senhor, eu tive uma experiência com Deus, que eu falei: Senhor, se o Senhor existe mesmo, hoje o Senhor vai me libertar. Eu não quero ir para a clínica, eu já tentei várias vezes e não consigo, sozinho eu não consigo, mas se o Senhor me libertar, eu vou fazer a tua obra. Quando eu falei isso, Deus ele olhou para mim e falou assim: ele está olhando para o céu. Ele está olhando para o céu, que ele falou que vai fazer a minha obra, e ele é de palavra, então eu vou libertar ele hoje. E Deus libertou. Mas aí veio a necessidade, o Giovanni, aí veio as dificuldades, porque eu também tinha filhos. Eu também estava com minha esposa, meu filho pequeno. Tinha um altar da outra igreja que era para ser feito, e não tinha ninguém para trabalhar de ajudante de pedreiro. Eu trabalhei 15 dias naquele altar daquela igreja. Eu fiz o piso daquela igreja lá. Teve um dia que eu não tinha nem dinheiro para comprar fralda para os meus filhos, e eu pedi ao apóstolo: me dá um pacote de fralda. Mas eu não deixei de olhar para o céu. Eu não deixei de cumprir a minha aliança com Deus. Eu não deixei. Hoje as pessoas aceitam Jesus,
as pessoas hoje, elas recebem livramentos, as pessoas hoje saem de uma situação, e aí ela fala, Jesus fez isso na minha vida, agora eu vou servir a Deus, mas na primeira oportunidade de necessidade que falta para ela, de repente faltou uma cesta básica, alguma coisa, ela prefere trabalhar em 2, 3 empregos, mas não quer cultuar o Senhor, como deveria cultuar e adorar o Senhor. Está olhando para baixo, não vai conseguir, vai continuar patinando, e vai ficar como essa mulher, curvada, cansada, ainda vai botar culpa ainda na igreja, ainda vai falar que quando estava no mundo, não estava vendendo drogas, quando estava fazendo essas coisas era mais próspero, ainda vai falar isso. Mas vamos vir para cá, vamos terminar essa mensagem, vamos lá. Então, no versículo 3, ou melhor, no versículo número 12, o terceiro ponto diz o seguinte: e vendo a Jesus, chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus falou para ela, vem, igual ele fez lá para o homem da mão mirrada, vem, e ela foi, e ele foi também. Quando eu falo que Jesus está chamando, eu falo de direcionamento. Deus tem nos ensinado a ter uma igreja séria, uma igreja com liderança séria, uma igreja que recebe um discipulado, uma igreja que sabe que é necessário ensinar a palavra de Deus, porque melhor do que você dar uma cesta básica, não que você não deva dar, viu? Melhor do que você sustentar uma pessoa, não que você não deva sustentar, mas está aqui, no ensinamento da palavra. Isso aqui que vai fazer diferença na vida dela. Não é o quanto ela ganha, não é o que ela está precisando, mas é a palavra de Deus. Nenhum justo e sua descendência mendigará o pão. Se alguém está passando por dificuldade, é melhor olhar para dentro de si, porque a nossa palavra diz que nenhum justo e sua descendência mendigará o pão. Agora o problema está em você, na orientação, no direcionamento. Quando você pega as pessoas, um discípulo, e você começa a direcionar, ele pode seguir ou não. Quando ele segue aquilo que você está falando, você se alegra, porque fala assim, ele vai vencer, ela vai conseguir. Mas dificilmente isso acontece. Às vezes acontece até determinado ponto, aí depois começa a encurvar. Direcionamento é algo que Deus nos ensina. Jesus, ele falou para Pedro, ei, joga a rede, é do lado direito. Se Pedro joga do lado esquerdo, não pegava nada, mas Pedro jogou do lado direito, e teve uma multidão de peixes, que foi necessário outros barcos para poder encostar ali, para poder trazer aqueles peixes. Direcionamento. Quem está de fora enxerga melhor. Talvez você está tão curvado diante dos seus problemas, talvez você está tão curvado diante das suas necessidades, talvez você está tão curvada diante da sua ansiedade, que você não consegue enxergar o grande potencial que você tem. Mas as pessoas olham para você e falam, nossa, se ele soubesse o potencial que ela tem, não estaria curvado dessa forma. Direcionamento. Nós precisamos aceitar os direcionamentos. Amém, igreja? Vamos fechar a mensagem. Vamos lá. E o último tópico, o quarto ponto, o versículo aqui, eu até nem coloquei, mas eu vou encontrar aqui. Vamos lá. Cadê? Então, pode subir para cá o Ministério do Louvor. Olha aqui, versículo 13 diz o seguinte: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou. Em outras escritas aí está dizendo o seguinte: imediatamente, e glorificava a Deus. Igreja, eu quero ler para vocês de novo, olha só. E pôs as mãos sobre ela. Quem colocou as mãos sobre ela? Jesus. E logo, ou imediatamente, ela se endireitou. Quando Jesus colocou a mão, ela se endireitou.
imediatamente. E qual foi a atitude dela? Glorificou a Deus. Glorificou a Deus. Glorificou a Deus. A única coisa que Deus quer de nós é que nós glorifiquemos a Ele. É a única coisa. Quando aquela mulher, ela entrou e ela preencheu o vazio dela, no início de tudo, ela glorificava a Deus. Talvez hoje você não consegue glorificar a Deus. Talvez hoje você entre em um culto mudo e sai mudo. Talvez hoje você precisa esperar o pregador falar: dá uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pode dar, meu filho, meu discípulo Jonathan. Bate palma sim, mas não espera falar, não. Não espera, glorifica a Ele. É a Ele, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a Ele. É a Ele. Não saia mudo, glorifica a Ele. Glorifica a Ele. Dê glórias a Ele. Quando você não dá glórias a Ele, ao nosso Deus, você começa a ficar encurvado dentro da igreja. E é um pulinho para você sair para fora da igreja. É um pulinho para você desviar. É um pulinho para você andar curvado. E as pessoas vão ver você dentro da igreja curvado. Nós temos que glorificar a Deus. Aquele aleijado, quando ele teve um encontro com 2 homens de Deus, com Pedro e João, na frente de um templo chamado Formosa. Eu imagino que as pessoas levavam ele e colocavam ali para pedir esmola, porque todo mundo passava e jogava uma moeda para ele. As pessoas levavam ele ali para pedir, mas ninguém ensinava a ele que existia um Jesus que curava, um Jesus que libertava. Até que 2 homens de Deus chegou perto dele e falou: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou de graça. Levanta e anda. Levanta e anda. E a palavra do Senhor diz que aquele homem saiu pela igreja glorificando ao Senhor. Glorificando ao Senhor. Não perca a oportunidade de glorificar ao Senhor. Não perca a oportunidade. E quando eu falo de mãos, para a gente poder fechar, quando eu falo de mãos, eu falo do 5º derramamento de sangue de Jesus. O 5º derramamento de sangue de Jesus foi quando ele foi colocado sobre aquela cruz. Foi quando ele foi pregado aqui no madeiro. O 5º derramamento de sangue, as mãos de Jesus ficaram presas ali. Satanás achou que as mãos de Jesus presas ali, nada poderia acontecer mais. Jesus, quando ele tocou naquele homem da mão mirrada, ele disse: vem para o meio, levanta, pelo amor de Deus, levanta, não fica aí no cantinho não, levanta, faz alguma coisa. Se a gente falar isso para alguns discípulos, eles vão dizer que a gente está endemoniado. Mas aquele homem levantou. Eu já falei para vocês, vem para o meio, para a comunhão. Aquele homem veio. Agora, mostra a tua mão. Talvez aquele homem não tinha mostrado a mão dele para ninguém, por vergonha, por ser humilhado, mas ele mostrou a mão. Essa mão que ele mostrou era a sua deficiência. Aquela era uma deficiência física, mas nós temos muitas deficiências espirituais. E aí, quando Jesus está falando para nós aqui, estenda a sua mão, mostra para mim. Eu sei quais são as suas deficiências, mas fala comigo suas deficiências. Eu quero ouvir da sua boca. Porque quando você abrir a boca e falar a sua deficiência, eu vou trabalhar sobre a sua vida. E aquele homem falou, e Jesus colocou a mão dele sã como a outra. A mão. Para que servem as mãos? Olha para as suas mãos. A pastora Gabi coçou o nariz com as mãos dela. Legal, né? Não serve para coçar o nariz? Mas de que serve mais a mão? Você já parou para pensar, desde quando você acordou, o quanto você usou da sua mão? Já parou? Você acordou de manhã, o dia todo, quantas vezes você usou a tua mão? Digo nós entendermos que a mão de Jesus está sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. Eu digo nós entendermos que Jesus, quando ele tocou naquela mulher, e ela endireitou imediatamente e glorificou a Ele, Jesus falou assim: por que você parou de me servir? Por que você parou pelo meio do caminho? Por que você parou de participar das coisas da igreja?
Por que você parou de fazer as células? Por que você parou? A mão significa trabalho. A mão, ela significa as atividades que nós fazemos. Jesus colocou a mão na cabeça dela, para que imediatamente ela entendesse que ela parou de fazer aquilo que Deus esperava que ela fizesse. Ela parou de aprender. Os ensinamentos para ela, como por exemplo a história da cruz, era apenas uma história, mas ela já não sentia as dores de Jesus. Ela já não entendia que ela tinha que fazer, que ela tinha que proporcionar aquela mesma alegria que ela sentiu, aquele vazio que foi preenchido, tinha que ser também passado para outra pessoa. Vocês estão entendendo isso? Então se coloque de pé em nome de Jesus. As mãos, elas estão em nós para poder servir. As mãos estão em nós para poder fazer aquilo que Jesus, ele fala conosco, mas nós não estamos fazendo, nós não estamos trabalhando. Aquela mulher, ela se endireitou imediatamente. A palavra do Senhor fala que a sogra de Pedro, tá? Porque Pedro também tinha família, viu? Se ele tinha sogra é porque ele tinha mulher. E muitas pessoas não fazem a obra de Deus porque fala que tem que tomar conta da família, então não pode fazer a obra de Deus. Mas Pedro tinha família. E Pedro, a sogra de Pedro, ela ficou doente. Ela ficou acamada, ela ficou com febre. Eu imagino que ela ficou pensando: o meu genro agora está com esse negócio aí de Jesus. O meu genro agora só quer saber de olhar para o alto. O meu genro agora só quer saber de ficar falando aí desse andarilho que está por aí, porque até então Jesus estava andando por ali, recrutando seus discípulos. Mas Pedro pegou Jesus e levou para dentro de casa. E quando Jesus chegou naquela mulher, na sogra de Pedro, colocou a mão sobre ela, as mãos sobre ela, e repreendeu o espírito que estava sobre ela. A Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia fala que aquela mulher se colocou de pé e imediatamente ela começou a servir. Imediatamente ela começou a servir. Nós precisamos entender que nós só vamos andar eretos se nós olharmos para o céu. Nós só vamos viver as promessas de Deus, se enterrar os tesouros que nós mesmos enterramos, quando nós olharmos para o alto, pararmos de olhar para baixo, para os nossos problemas. Quando nós entendermos que a mão que Deus nos deu é uma mão de autoridade. Quando nós entendermos que quando nós entramos na casa de uma pessoa, nós colocamos a mão, nós repreendemos o demônio e nós curamos enfermidades em nome de Jesus. Pode, meu filho, pode louvar. Agora adore a Ele, porque aquela mulher glorificou o Senhor. Aquela mulher glorificou o Senhor. Feche seus olhos, feche seus olhos. Levanta suas mãos. Isso é um direcionamento. Feche os seus olhos e levanta suas mãos. Olha para cima. Olha para cima. Quando você fecha seus olhos, você vê Jesus mais próximo e Ele está do seu lado. Quando você levanta a cabeça, é um ato profético, que você agora está olhando para as coisas de cima. Que você agora, olhando as coisas de cima, você vai entender que quando você olhar para cima, você não vai ficar mais encurvado, e você vai começar a provar dos tesouros que Deus tem para a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor nos alcançam. Quando você coloca as mãos para cima com um ato profético, nesta hora, você está dizendo: eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Adora Ele, igreja. Adora Ele, igreja. Manifesta, adora Ele. Adora Ele. Vive está dentro de mim. Vive está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Mas eu não estou ouvindo a igreja.
Eu não estou ouvindo a igreja. Eu acho até que eu fiquei aqui quase 1 hora aqui em cima, ensinando, mas não sei se aprenderam. Glorifica Ele, igreja. Glorifica Ele. Glorifica Ele. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. És um Deus que faz milagres. Oh! Sim, eu creio em Ti. Cante, cante, cante então, mas cante com fé. Cante com fé, com alegria, com convicção. Adore a Ele, igreja. Adore a Ele. Aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. Oh! Oh! O Deus que os mortos faz Oh! viver. Deus de milagres. Deus de milagres. O Deus de milagres está aqui. O Deus de milagres está aqui. Na quarta de milagres, para te abençoar nesta noite. Para te abençoar nesta noite. Receba hoje o teu milagre. Receba hoje o teu milagre. Receba hoje o teu milagre. Toma posse. Eu decreto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo milagres sobre a sua vida.